Meus amados, abramos então no livro de Abacuque, no 3º capítulo. Nós podemos fazer 4 sermões, contando com este. Vimos o 1º capítulo, depois do 2º capítulo dividimos em 2 partes, do 1º versículo ao 5º, depois do 6º ao 20. E hoje, finalmente, com a graça de Deus, veremos o 3º capítulo, que é essa oração em forma de canto, composta por Abacuque, o profeta Abacuque. Abramos todos o 3º capítulo, vejamos essa belíssima oração. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, os raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar uma vez mais. Ó Deus eterno, Tu que fazes os caminhos eternos, caminhos que são mais altos que os nossos, que são perfeitos, são maravilhosos. Muitas vezes caminhos permeados com dor, com sofrimento, com angústia, com a disciplina dura, mas que é remédio, que é bálsamo, que glorifica o Teu nome e que faz bem ao Teu povo. Nós te clamamos por Tua assistência nesse instante, que Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie na exposição da Tua palavra, na compreensão da Tua palavra. Senhor, ao mesmo tempo somos gratos porque o Senhor escolheu, ainda assim, homens imperfeitos e tão limitados para pregar a Tua palavra. E é por isso que precisamos cada vez mais, Senhor, e mais, dependendo do Senhor. Porque sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. Glorifica o Teu nome, Senhor. Edifica a Tua igreja. Consola, conforta, confronta para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Abacuque
recebeu esse ofício de profeta e foi lá em Judá que ele profetizou. O contexto dele, como temos visto nesses sermões anteriores, era um contexto de declínio espiritual, declínio moral, civil também. E isso marcou, muito provavelmente, de acordo com os comentaristas, o período do rei Jeoaquim, que foi um dos descendentes do rei Josias. Ao que tudo indica, ele cresceu nesse período áureo do rei Josias, que trouxe, encontrou a lei. A lei foi encontrada no período do reinado de Josias, e ele, usado por Deus, foi um instrumento para trazer um avivamento para o reino de Judá no seu período. Abacuque, provavelmente crescendo nesse período, viveu um tempo áureo, onde o povo buscava o Senhor, onde o povo tinha o prazer na lei do Senhor e vivia como povo de Deus. Infelizmente, depois da morte de Josias, seus descendentes subiram ao trono. Jeoacás, Jeoaquim, depois Joaquim, depois ainda Zedequias, um outro descendente seu. Nesse livro nós vemos um tremendo momento, um tremendo período de oração na vida do profeta. Assim como em Malaquias, Jageu e outros, você vai ver narrativas de conversas que eles tiveram com o Senhor, daquilo que o Senhor deu para eles, falou para eles para que eles levassem ao conhecimento do povo. Você vai ver no primeiro capítulo, do 2º versículo ao 4º, depois do 12 ao 17, as duas queixas do profeta. A primeira em relação ao contexto em que ele viveu e que estava vendo. Violência, injustiça e tantas coisas mais. Depois do Senhor anunciar qual seria a sua atitude, o que ele faria por conta daquela queixa feita por Abacuque, Abacuque então faz agora uma outra queixa. Mas espera aí, como é que o Senhor vai trazer um povo que é ímpio para disciplinar um povo que é justo, que é santo? Ainda um tempinho o povo era violento, era injusto, mas agora o povo é justo, é santo. Mas o Senhor então deu a resposta à primeira queixa de Abacuque, dos versículos 5 ao 11 do primeiro capítulo. E depois ele disse o que faria com o povo que seria usado como instrumento para disciplinar o seu povo, os caldeus, que está no capítulo 2, dos versículos 2 ao 20. Então, após ouvir tudo que o Senhor disse, Abacuque então vem e compõe esse cântico, essa oração em forma de cântico. Uma canção de adoração e confiança no Deus da aliança. Cântico cheio de repetições de ideias, que é uma das características mais marcantes da poesia hebraica. A rima que nós conhecemos geralmente são rimas de terminações. Eu até já falei uma vez aqui, mas vamos lembrar. Todo mundo, acho que aqui pelo menos já disse uma vez na vida, talvez. Pelo menos. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. A rima brasileira é cheia disso, de rimas de terminações. Mas a rima hebraica era de ideias, de pensamentos, de afirmações. Então ele vai dizer uma coisa numa frase e na frase seguinte ele diz a mesma coisa, só que de maneira diferente. Às vezes é uma rima de, como eles chamam, de complemento. Ele estabelece uma frase, repete e depois vem uma terceira para concluir, para fechar isso. É uma riqueza muito grande da poesia hebraica. E este cântico de Abacuque foi composto com essa característica, cheio dessa característica. Algo interessante de ressaltar quanto a estas características, quanto a estas rimas de ideias, é que geralmente por trás delas há um atributo de Deus sendo destacado. É belo, é rico, é sonoro, mas ele vai além disso. Ele geralmente destaca um atributo de Deus que está por trás. Nessa oração, em forma de canto, há uma mensagem para os judeus da época, para gerações futuras e também para o povo de Deus em toda a terra, em todas as gerações, em todos os tempos. Houve uma profunda transformação no coração do profeta nesse período de oração. Sua cosmovisão, sua visão de mundo foi tremendamente ajustada. E ele aprendeu que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. E que ele, somente ele, é a única e verdadeira fonte da eterna alegria do seu povo. Então, com esse tema que vamos propor aqui, uma oração autêntica, vamos ver então aqui a exposição desse texto. Então, uma oração autêntica, em primeiro lugar, ela expressa adoração e humildade. Então isso aí basicamente vai ser visto na oração como um todo, mas por uma questão didática nós separamos para talvez ficar mais fácil a compreensão. Então uma oração autêntica primeiro expressa adoração e humildade, dos versículos 2 ao 7. Nesse cântico, Abacuque de certa forma começou a colocar em prática a palavra que ele ouviu na visão que Deus deu a ele no 2º capítulo, no 4º versículo, a parte B. Mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque foi da perplexidade ao canto, do temor à fé
Do questionamento à adoração confiante. Então, no capítulo 3, dos versículos 3 ao 15, Abacuque faz uma descrição da vinda do Senhor num tipo de teofania. Você pode perguntar, pastor, que palavra é essa? Teofania. É uma manifestação visível de Deus ao seu povo. Geralmente ele assumiu uma forma corpórea para trazer uma mensagem, um recado, ou para falar ao seu povo. É o que nós chamamos de teofania. E quando se refere a Cristo, que é chamado de cristofania, era quando você tinha, por exemplo, o termo o anjo do Senhor. Agora, anjo com A maiúsculo. É chamado de cristofania, uma manifestação de Cristo, ali ainda no Antigo Testamento. Então Abacuque descreve de certa forma essa vinda do Senhor para julgar, sim, para julgar o seu povo e depois também julgar os caldeus de maneira teofânica, com a teofania, para salvar o seu povo e também o seu ungido. É um destaque que é feito ali no versículo 13. Ele expressa também com isso, com essa descrição, conhecimento de Deus e do seu poder soberano na história. No começo da oração ele faz 2 pedidos, está no 2º versículo. O primeiro é avivamento no decorrer dos anos, e o outro é misericórdia quando o juízo for exercido. Avivamento basicamente é dar vida, restaurar a vida, fazer viver. É uma obra que não pode ser produzida pelo homem, apenas por Deus. Você pode fazer as campanhas que você quiser, você pode fazer o malabarismo espiritual que você quiser, mas você não produz avivamento. Eu não produzo avivamento. Deus é quem produz, Ele é quem promove o avivamento. E a história mostra que os avivamentos genuínos, eles foram precedidos por períodos de muita frieza espiritual e iniquidade. Tanto na história bíblica, os avivamentos que aconteceram na época de Josias, por exemplo, depois do período do exílio, com Esdras, também com Neemias, o Senhor é quem produz o avivamento. E ele geralmente é precedido por um ambiente como este, onde há frieza espiritual e iniquidade. Então, Abacuque aqui nessa oração, quando ele diz que na tua ira lembra-te da misericórdia, ele não está pedindo para que o Senhor remova a ira, para que o Senhor afaste a ira, tanto sobre Judá quanto dos caldeus. E você vai perceber que nos versículos 2º, 8º e 12, ele usa a ira. Mas Abacuque pede que o Senhor seja misericordioso e alivie no juízo que vier sobre Judá. É o que ele está pedindo nessa oração em forma de canto. Então, a descrição da vinda do Senhor para julgar Judá e os caldeus reflete a sua glória e o poder nos efeitos causados na natureza e também entre os povos. À medida que a sua glória se aproximava, os efeitos da sua presença eram temíveis e eram terríveis. A exemplo disso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas quando ele dá destaques aqui, por exemplo, Deus vem de Temã, do monte de Parã, a glória cobre os céus, depois o resplendor, adiante dele vai a peste, faz tremer a terra. Isso lembra a linguagem que foi usada na época de Moisés e depois de Josué. Com Moisés, o Senhor libertou o povo com a mão forte do Egito, no Êxodo. Então o Senhor enviou a peste, sim, as 10 pragas. Depois, o Senhor foi à frente do seu povo, fez abrir o mar, coluna de fogo, a nuvem que os cobria, que lhe dava também livramento do sol. Depois, com Josué, quando Jericó veio ao chão, seus muros foram derrubados, a terra tremeu, o povo estava com medo do Senhor, da sua glória, do seu poder. Então essa linguagem é colocada aqui também por Abacuque. Então, em primeiro lugar, uma oração autêntica, ela expressa adoração e humildade. Em segundo lugar, uma oração autêntica, ela expressa conhecimento do poder e dos feitos de Deus. Está aqui, vai dos versículos 8º ao 15. Então, os feitos de salvação e de juízo do Senhor, eles têm um caráter imutável. Ele é fiel. Como? Ele promete e cumpre. O que Judá estava por passar estava incluído dentro daquilo que o Senhor transmitiu ao povo na aliança. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, forem rebeldes, se afastarem dos meus caminhos, esquecerem os meus mandamentos, os meus juízos, eu virei com a minha ira sobre vocês e eu vou disciplinar vocês. Era o que estava para acontecer com Judá. Esses versículos então retratam
ao Senhor como um poderoso guerreiro, né? Se referindo, por exemplo, a cavalos, a carruagens, né? Versículo 8, versículo 15. Depois também com o uso de lanças e de flechas, nos versículos 9, no 11 e no 14. O Senhor é descrito aqui como aquele que vem para livrar o seu povo dos seus inimigos, de maneira semelhante a alguns eventos do passado da história de Israel. Por isso que eu acabei de falar aqui para vocês a questão da linguagem, que lembra os livramentos dos dias de Moisés e também dos dias de Josué. E os salmos estão repletos de pedidos como estes: Senhor, vem nos livrar. Senhor, levanta-te, tu e a arca do teu poder. E aqui eu quero fazer uma menção do versículo 13, de maneira especial. Observe aí comigo o versículo 13. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. O ungido aqui do versículo 13, ele aponta para o rei Ciro, no contexto imediato. Porque Ciro é que seria usado por Deus para libertar o povo do cativeiro babilônico. Quando se cumprissem os 70 anos, Ciro seria levantado por Deus para libertar o povo do jugo dos caldeus. Mas só que de maneira mais gloriosa e mais ampla, ele aponta para Cristo, o ungido do Senhor. E quando fala salvamento do teu povo, do teu ungido, o Senhor preservou em todo o tempo o seu povo. Desde Gênesis, lembrem-se, desde o começo da promessa feita ali a Abraão. Aconteceram muitas coisas, muitos infortúnios vieram sobre o povo, mas o Senhor preservou a descendência de Abraão. O Senhor preservou a linhagem de Judá, até que Cristo viesse na plenitude dos tempos, para exercer a salvação anunciada há tanto tempo pelos pais, ali pelos profetas no passado. Então Abacuque, de certa forma, tirou os olhos do presente, ele tirou os olhos das circunstâncias, e ele voltou os olhos ao passado, para fortalecer a esperança no futuro. Ele conseguiu, pela graça de Deus, a partir da teleologia divina. Você pode perguntar, pastor, que outra palavra é essa? Teleologia, estudo do propósito. Quando Abacuque parou para meditar no Senhor, na sua lei, na sua palavra, e sem dúvida alguma relembrar a aliança, os propósitos que Deus havia estabelecido para o seu povo, ele pôde então descansar na teleologia divina, no estudo dos propósitos divinos que ele havia dado através da sua revelação ao seu povo. Os salmos, por exemplo, estão repletos de oração em forma de cântico, que foram compostos de maneira semelhante, olhando para o passado, para fortalecer a esperança no coração e a perspectiva do futuro. Só alguns exemplos: o Salmo de número 103, o Salmo 105 e o Salmo 106. São canções belíssimas, onde o salmista colocou ali os feitos do Senhor no passado, apontando para a esperança que viria sem dúvida alguma para o futuro. Então, uma oração autêntica, em primeiro lugar, expressa adoração e humildade. Em segundo lugar, expressa conhecimento do poder e dos feitos de Deus. E em terceiro lugar, uma oração autêntica expressa que Deus é o maior prazer e necessidade da alma. Vai do versículo 16 ao 19. No versículo 16, aqui nós vemos uma prova clara do amadurecimento de Abacuque. Agora uma alma em paz. Vamos tentar lembrar um pouquinho aqui do começo do livro. Lembrando que esse livro não foi escrito num momento. Foi um período de relacionamento entre Abacuque e o Senhor, onde ele foi, expôs a sua queixa, colocou dentro dele a sua angústia, o seu lamento, e esperou do Senhor uma resposta. E ouvindo a resposta do Senhor, ele foi questionar novamente, foi ali colocar sua angústia e continuou aos pés do Senhor, não saiu dos seus pés. E ele foi para sua torre de vigia para esperar. Então nesse versículo 16 aqui, quando ele diz, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Quando ele ouviu a primeira resposta do Senhor à sua queixa, sem dúvida alguma, como diz, os seus joelhos tremeram. Numa linguagem aqui popular, ficou feito vara verde, tremendo assim. Talvez ele tenha caído. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas o seu coração ficou agora perturbado. Ele ouviu a resposta do Senhor. Ele ouviu aquilo que ele não queria ouvir. Meu Deus, o Senhor vai tratar nosso povo dessa maneira.
O Senhor vai vir desse jeito contra nós, usando os caldeus. Ele ficou aterrado. Ele ficou, por um tempo, talvez sem palavras, atônito. Como é que o Senhor vai trazer um povo ímpio para lidar com o nosso povo? Para nos prejudicar dessa maneira? Para destruir, para matar, para humilhar? Esta era a situação do coração de Abacuque naquele começo. Mas percebam aqui, no versículo 16, que há um amadurecimento. Ele repete algo do segundo versículo, que diz que vai esperar em silêncio pelo juízo temível, embora seja justo, de Deus. Ele abandona a atitude inicial de reclamação, para assumir uma postura de total submissão a Deus e a sua vontade. No versículo 17, como falamos, há 3 repetições de ideias aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, essas repetições. O que é que ele quer dizer com isso? Se acontecesse o que ele colocou aqui, de não haver nenhum tipo de provisão, um caos seria instaurado lá em Judá. Ele usa então aqui uma gradação, partindo do menor para o maior. Então ele vai colocando figo, vinho, azeite, cereais, carne. Praticamente tudo que é vital, a subsistência, em termos de alimento, é colocado aqui por Abacuque. Mas o sentimento do profeta é que mesmo que tudo isso fosse tirado pelos caldeus, algo lhe dava esperança para o futuro. O Deus da aliança. E isso é expresso no versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, o eu me alegro da parte A do versículo e o exulto da parte B, novamente, as rimas de ideias, indicam presente e futuro. Porque se você abrir a sua Bíblia hoje, você vai ler e vai dizer, eu me alegro, eu exulto. Se você abrir na semana que vem, você vai ler de novo, eu me alegro, eu exulto. O que seria em português um presente contínuo. Algo que será feito sempre, diariamente. Mais ou menos a mesma disposição que houve no coração de Josué quando disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a mesma ideia. Firmeza nessa postura. De alegrar-se no Senhor, de exultar no Deus da sua salvação. O profeta então descreveu aqui regozijo, prazer, plenitude em Deus e não em nenhuma outra coisa. E isso é muito encontrado nos cânticos e nos brados de louvor do povo de Deus, nos salmos e em outros momentos, em também textos proféticos e outros textos narrativos. Essa é uma reação natural do fiel, que embora seja estremecido, embora seja angustiado, embora seja abalado por algum momento, por alguma coisa, embora venha o temor e o medo naturais a essa nossa natureza caída e corrompida, ainda assim, ele confia no Senhor. Ainda assim, ele olha para cima, ele olha para o seu Redentor e Salvador. Essa é uma atitude imprópria para quem está desesperado. Não era o caso de Abacuque, ele não estava mais desesperado. Ele estava agora confiante no Senhor, o seu coração encontrou a paz no seu Deus. O sentido de salvação aqui, quando ele coloca, é de livramento, de ajuda e de preservação. A ideia básica de salvação aqui no Antigo Testamento é livramento de povos inimigos, de catástrofes naturais, tais como pragas, fomes e enfermidades. Isso é um ambiente material e físico. Esse conceito no Antigo Testamento está baseado, acima de tudo, na obra salvadora, lá no Êxodo. A partir do Êxodo, canções foram feitas. Isso foi um marco na história do povo, daquela primeira aliança. Os salmos relembram isso em vários momentos. Eles lembram o Êxodo, de como o Senhor os guiou no deserto, com mão poderosa, provendo tudo o que eles precisavam. O Êxodo, claro, aponta para a salvação espiritual e eterna que viria do Messias, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi ali que a Páscoa foi instituída, apontando para o futuro, dizendo, olha, um dia virá o Cordeiro, que vai livrar o seu povo dos seus pecados. Lembram lá atrás com Abraão e Isaque? Quando eles vão ao monte para sacrificar, o Senhor pediu a Abraão, seu filho, olha, me dá o teu filho, o teu único filho. Abraão disse, tá bom, eu vou. Ao chegar lá, preparou tudo. Tudo pronto. Isaque deveria ter entre 12 e 14 anos, talvez 15. E perguntou, pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo.
mas cadê o cordeiro? Abraão responde: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E onde está o ato de fé que foi ressaltado pelo escritor aos Hebreus? Quando ele fala para os servos: olha, já estou avistando o monte, eu vou com o menino, nós vamos adorar e voltaremos. Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o filho que ele teria que matar. No seu coração, Abraão já tinha sacrificado Isaque, e ele foi justificado pela sua fé em Deus. Quando o povo falava de salvação, no Velho Testamento tinha essa conotação de livramento. O Êxodo era um marco, mas sempre lembrando que o Êxodo apontava para Cristo Jesus. Foi lá que a Páscoa foi instituída, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. No versículo 19, ao dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza, entenda-se aqui que ele está comunicando que o único Deus, o dono de Israel, o mestre de Israel, é aquele que lhe concede resistência física, força e poder. Ele é o poder e a proteção do seu povo. Essa então era a segurança experimentada pelos justos que buscavam ao Senhor e que viviam com Ele. Os salmistas também ressaltaram isso em muitas orações e muitos salmos. Só para lembrar aqui um deles, o Salmo 27, no primeiro versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Na segunda parte do versículo, então, está o complemento da primeira: e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse trecho é uma citação de um salmo de Davi, no Salmo 18, versículo 33. Ele deu a meus pés a direita das costas e me firmou nas minhas alturas. O sentido de fez os meus pés como os da corça é que Deus o alertou. Quem conhece esse tipo de animal sabe que é um animal muito cismado, e o mínimo barulho ele já está esperto e já foge. Então, é como se Deus tivesse dado a ele a habilidade de livrar-se de um inimigo forte, rápido e talvez altivo, como uma ave de rapina. Lembrem da descrição que o Senhor faz dos caldeus quando fala a Abacuque. Eles são ferozes. Seus cavalos são como os leopardos. Eles vêm e colocam na rede as suas presas. A descrição foi terrível. E quando ele diz: e me fez andar altaneiramente, ele está dizendo que o Senhor o levou a um lugar de salvamento e de refúgio. Todos os que provaram do Senhor nas Escrituras, da sua salvação e livramento, e tiveram suas orações nela registradas, são testemunhos do conhecimento de Deus deixados para nós também hoje. Abacuque buscou a Deus e compôs esse belíssimo cântico. Muitos desses cânticos eram orações, e para um judeu a oração é um ato reflexivo. Não é um monólogo, mas é um momento de comunhão, de relacionamento, onde ele fala, é ouvido, ele tem a resposta. Sobretudo quando se está falando com Deus. A oração partia do homem, chegava a Deus e voltava para o homem. Ele não ficava sem resposta. Quando se viu em desespero, Abacuque foi orar, buscar ao Senhor a sua presença e a sua força. E ele obteve a resposta do Senhor e o adorou. Ele foi sendo trabalhado, transformado nesse processo. Ele foi inclinado pelo Senhor, prostrado pelo Senhor, para se render à sua vontade. E então ele compõe esse cântico aqui no final. E que aplicações então podemos ter aqui para nós? Primeira, a Bíblia nos ensina, no Antigo e Novo Testamento, que a adoração deve ser o primeiro elemento de uma oração. O Senhor Jesus Cristo mesmo, quando ensinou o que é chamado de oração do Pai Nosso, como conhecemos, ele começou ali ressaltando a proximidade que temos de Deus no termo Pai Nosso, mas também, ao mesmo tempo, ressaltou a sua santidade e glória como totalmente outro, ao dizer que estás nos céus. É muito saudável ressaltar os atributos de Deus quando nós oramos, porque isso faz com que lembremos para nós mesmos com quem estamos falando. Lembrar da sua majestade, da sua santidade, do seu poder, da sua glória, do seu amor, misericórdia, graça. Precisamos lembrar e dizer para nós mesmos, ouvimos essas coisas. Alguns aí que vão e vão falando: ô cara, você. Não é assim que se deve se falar com Deus. Estamos diante dele, do Todo-Poderoso,
que criou céus, terra e mar, tudo que neles há. Devemos ter uma linguagem de respeito, embora que seja íntima, próxima, mas não se pode perder o respeito e o temor com aquele com quem estamos falando. Há quanto tempo você não fica sós com o Senhor? Qual a última vez em que você orou profundamente impactado pela realidade da presença de Deus? Isso é algo extremamente sério para nós. Muitas vezes oramos no automático. Alguém fala, falando de tal hora, e você já começa. Você nem refletiu, nem pensou no que ia dizer. Às vezes vão saindo frases automáticas. Precisamos de tempo com Ele. O corre-corre nos afasta disso de muitas maneiras. Mas precisamos de tempos a sós com Ele. Dobrar os joelhos, prostrar muito mais do que o corpo, a nossa alma e coração, para conversar com o nosso Deus. Às vezes parece que ficamos esperando alguma tragédia acontecer, algo como uma doença grave, uma ameaça de divórcio, uma morte inesperada, falência ou desemprego, para buscarmos a Deus. Mas não deve ser assim. Não devemos esperar por essas coisas. Por exemplo, ao ver a realidade de Deus hoje no nosso país, nós temos motivos de sobra para pedir ao Senhor que avive a sua obra no meio dos anos. O que quer dizer avivar a sua obra no meio dos anos? Senhor, realiza a tua obra, realiza os teus propósitos redentores e salvadores no decorrer da história do teu povo. Nós podemos pedir e orar por isso aqui também em nosso país. Devemos pedir também por julgamento. Alguns podem dizer, que é isso, pastor? Sim. Devemos pedir que o Senhor exerça juízo, que Ele julgue e comece a julgar a partir da sua própria casa. Mas nossas orações, elas só serão genuínas quando eu e você formos profundamente entristecidos pelos pecados em nós mesmos, em nossa família, igreja e sociedade. Meus irmãos e irmãs, nós só oraremos dessa forma pelo país, por nós e pela igreja, quando formos realmente impactados pela realidade do pecado que habita em nós, em nossa família, igreja e sociedade. Muitas vezes isso está longe da nossa mente. Apontamos de pronto para os pecadores lá fora que não conhecem a Deus, quando esquecemos que nós mesmos somos pecadores. Nós precisamos de um avivamento, sem dúvida alguma. Vivemos dias difíceis nos quais contemplamos iniquidade, perversão da justiça, inversão de valores, tanto no país quanto na nossa igreja. Aviva a tua igreja. Devemos orar assim. Não podemos ficar satisfeitos com a forma que temos vivido nossas vidas. Tal qual Abacuque, nós temos que proclamar ao mundo que o Senhor virá e não tardará, como na visão do 2º capítulo. Também ainda na visão que o justo viverá pela sua fé, e que os avarentos, os cobiçosos, os violentos, os lascivos, os sedutores, os idólatras, todo que pratica mentira, esses serão condenados, e o juízo de Deus está próximo. Na Bíblia, o Redentor é descrito como aquele que vem em nosso socorro. Ele não é ausente nem passivo, mas é próximo do contrito e abatido de espírito. Ele já veio uma primeira vez em glória, para aliviar o coração dos que aguardavam a sua primeira vinda. Mas ele virá uma segunda vez, não só para os salvos que o aguardam, mas para exercer o seu juízo sobre os ímpios. Por isso devemos trazer a perspectiva futura para os dilemas que vivemos e presenciamos no tempo presente. Para um mundo em que a injustiça impera, para uma igreja secularizada, para vidas que foram atropeladas pela disciplina corretiva ou por sofrimentos inexplicáveis. A palavra de Deus em Abacuque nos ensina isso. Está perplexo, sem respostas, busque a Deus. O Senhor é a nossa única certeza. Ele é a fonte de todo o nosso sustento e alegria da nossa alma. Ele é quem dá sentido e significado às nossas vidas. Não há outro. Se a vida não é vivida com Ele e para Ele, por mais que tenhamos tudo que os nossos olhos e corações possam desejar e ansiar desse mundo, nós no fundo não temos nada. Porque o Senhor é a nossa fonte. Ele é a nossa alegria.
Ele é tudo para nós. Concluindo, existem situações que nos sobrevêm e não temos às vezes a mínima ideia de por que vieram. Mas eu creio que aprendemos com a palavra de Deus em Abacuque princípios e uma direção a seguir. Prostrar-se diante de Deus, ir para a torre de vigia, se preparar espiritualmente, orar, ter comunhão com Ele e esperar por Ele. Ele está no seu santo templo e tem tudo sob controle. Ele não é como os deuses feitos por mãos humanas. Ele está no seu santo templo, guiando tudo. O povo fala e Ele responde. Não importa o que Ele esteja usando para tratar conosco, nós podemos ter a certeza de que visa nos aproximar dEle e do seu propósito para nós. Mesmo quando pesa a sua mão sobre o seu povo, não é com o intuito de destruir o seu povo, mas de fazê-lo voltar-se a Ele, para desenvolver a salvação que Ele mesmo deu ao seu povo. Nada acontece conosco por acaso. Tudo que nos sobrevém está sob o controle do nosso amado. Ele está nos guiando dia após dia, para sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus e para nos encontrarmos com Ele no dia do Senhor. Toda a glória, honra e louvor seja a Jesus Cristo, o amado da nossa alma, em quem podemos exultar e nos alegrar, ainda que qualquer coisa aconteça conosco. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso, poderoso, cheio de graça, diante da Tua palavra, Senhor, ficamos realmente sem palavras em muitos momentos. Queremos te agradecer por ela, pela Tua revelação especial dada a nós. Te pedimos que o Senhor nos dê prazer nela, que o Senhor nos ajude a amar a Tua palavra, Senhor, a meditar nela, a viver pautados nela. Eu rogo por mim e por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Senhor, eu sei que há alguns que estão em situações extremamente difíceis. Alguns que estão vivendo perplexidades, decepções, frustrações, com feridas imensas em seus corações. E muitos deles aqui talvez ainda continuem perguntando ao Senhor por quê. Estão pedindo ao Senhor para a cura do coração, da alma, talvez uma cura no físico mesmo. Eu quero te pedir que o Senhor os contemple. Pai, contempla os teus filhos e filhas. Contempla-os em suas angústias, em seus sofrimentos, em suas perplexidades, debilidades e fraquezas, e dá-lhes da Tua graça e do Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua graça e a Tua glória na vida deles, nas nossas vidas, Senhor, para que sigamos e Te adoremos em espírito e em verdade, para que desenvolvamos e cresçamos em orações autênticas, em comunhão autêntica com o Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor, eu te peço que nós, enquanto igreja, sejamos forjados por Ti na oração, na meditação da Tua palavra, na entrega total da vida a Ti, Senhor, em submissão à Tua vontade. E usa-nos para o louvor da Tua glória. Que nossa vida seja um testemunho claro e verdadeiro dessas verdades das Escrituras. Ainda que tudo mais venha a acontecer de pior que se possa imaginar, ainda assim nós nos alegramos no Senhor. Exultamos em Ti, Senhor, que és o Deus da nossa salvação, porque o Senhor nos faz andar altaneiramente. Glória seja a Ti em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.